Minha noiva me traiu. Cortei relações com ela e agora estou sendo feito sentir como se ela fosse a vítima. Estou completamente confuso. Estive com minha noiva há 4 anos. Recentemente, eu estava fora do país quando recebi uma videochamada de um dos meus amigos. Estava claro que ele estava em uma boate. Depois de trocar saudações, ele me perguntou se aquela era minha garota antes de mudar para a câmera frontal, mostrando uma garota dançando no colo de um cara com os braços ao redor da cintura dela. Nunca me senti tão enjoado em toda a minha vida porque era, de fato, minha noiva na chamada. Fiquei em silêncio e comecei a ter ânsias de vômito. Esqueci por quanto tempo fiquei em silêncio, mas foi tempo suficiente para meu amigo voltar a chamar a atenção para si e verificar se eu estava bem. Pedi a ele para gravar um vídeo dela e me enviar, depois desliguei na cara dele. Em questão de minutos, recebi um vídeo deles dançando juntos e ela se aconchegando no pescoço dele. Não consigo descrever como me senti naquele momento. Eu só queria morrer naquele momento. O resto da noite foi um borrão, mas quando acordei, soube que tinha que cortar todos os laços com ela porque estava tão enojado com o comportamento dela. O problema era que nossas vidas estavam bastante entrelaçadas com nossas famílias e amigos, e eu não queria prolongar o processo. Então, enviei a ela o vídeo e disse: acabou. A bloqueei em todas as plataformas de mensagens possíveis antes de postar o vídeo na história do Instagram marcando ela e desejando uma boa vida com seu novo peguete. Eu sei que é mesquinho, mas meu raciocínio é que eu não queria dar a ela a chance de voltar para minha vida, pois ela sempre foi muito boa em mexer com as minhas emoções. A história do Instagram foi porque eu não queria explicar a todos os meus amigos e familiares por que terminamos. Achei que estava tudo bem porque meu perfil é privado e só tenho amigos e familiares me seguindo. Os próximos dias foram meio confusos, já que grande parte deles foi passada na conferência de trabalho para a qual eu estava fora do país, e o resto das noites foi passado deitado no meu quarto de hotel sem fazer nada. Eu sabia que ela tentou entrar em contato comigo por meio de comunicações que eu não pensei em bloquear, como meu e-mail, pois vi as notificações no meu celular. Quando voltei para casa, meus amigos e familiares entraram em contato para verificar se eu estava bem. Eu tentei manter uma aparência estoica, suprimi tudo e tentei não sentir nada, porque sei que se eu sentisse, doeria muito. Então, um amigo mútuo que inicialmente era amigo da minha noiva entrou em contato comigo dizendo que ela precisava da minha ajuda e que eu deveria ir falar com ela. Eu disse não e que aquele capítulo da minha vida tinha acabado, sem chance de eu revisitar. E se ele respeitasse meus desejos, ele me deixaria em paz, porque ele não tinha ideia do quanto isso doeu e como eu estava perto de desmoronar. Um dia depois, os pais dela foram à casa dos meus pais, ainda moro com meus pais, e imploraram para eu ir vê-la porque ela tentou tirar a própria vida depois do que aconteceu. Mantive minha posição e disse não. Depois de ouvir isso, meus pais começaram a me dizer que eu deveria ir falar com ela. E aparentemente, a notícia se espalhou porque alguns dos meus amigos começaram a me procurar para ir falar com ela. Sinto que estou ficando louco. Por que eu deveria visitá-la? Por que eu deveria falar com ela? Não devo nada a ela. Mas meus amigos e familiares estão me dizendo para ir falar com ela. Eu não quero. Mas estou sendo feito sentir como se ela fosse a vítima. Como se fosse eu que causasse essa besteira. Meus sentimentos e ações são justificados? Edição: acabei de passar a última hora lendo todos os comentários. São muitos para responder individualmente, então vou escrever minha resposta aqui. Obrigado por me fazer perceber que não estou louco por sentir o que sinto. Acho que só precisava ouvir meus pensamentos, mas vindos de outras pessoas. Sinto que a maioria dos meus amigos e familiares pode sentir da mesma forma que vocês, e foi a minoria vocal que me fez sentir assim, porque essas foram as únicas vozes que se manifestaram. Quanto ao vídeo, ele já foi deletado. As histórias do Instagram inspiram. Em relação ao encerramento e conversar com ela, o futuro é incerto e talvez um dia eu entre em contato com ela. Mas, por enquanto, vou manter minha posição.
Eu sei que tenho que deixá-la e não quero correr o risco de ser um idiota e voltar ou perdoá-la. E pessoalmente, não me sinto pronto para falar com ela. Só quero me sentir normal novamente. Obrigado por todos os conselhos. Eu acusei meu noivo de me trair e saí de casa. Meu noivo e eu estamos em um relacionamento nos últimos 6 anos, noivos nos últimos 2 anos, e estamos prestes a nos casar em novembro de 2024. Vou tentar não prolongar isso. Na segunda-feira, acordei por volta das 2 da manhã para ir ao banheiro. Enquanto passava pelo lado da cama do meu noivo, o telefone dele recebeu uma mensagem. Fiquei curiosa e olhei. A mensagem era de uma garota chamada Ange. A mensagem dizia que foi bom te ver de novo e que teve muita diversão, deveríamos fazer isso de novo algum dia. Levei o celular dele comigo para o banheiro e li as conversas deles, nada sexual ou mesmo flertando, mas havia várias conversas de marcar encontros na casa dela, o que eles fizeram naquele dia, toda a diversão que estavam tendo. Lembro-me de ontem que eu queria fazer algo com ele, mas ele não pôde, pois sua irmã estava na cidade e eles tinham combinado de se encontrar e sair juntos há meses. Ele me convidou para ir junto, mas eu não fui, não queria atrapalhar o tempo dele com sua irmã. Meus pensamentos imediatamente foram para ele me traindo e comecei a chorar como um bebê no banheiro. Meu noivo entrou correndo no banheiro para ver o que estava acontecendo. Eu não estava tão silenciosa quanto eu pensava no final. Quando ele se aproximou de mim e perguntou o que estava acontecendo, eu disse para ele não me tocar. Ele parecia magoado naquele momento e deu um passo para trás. Dei a ele seu celular e disse para ele se explicar através das minhas lágrimas. Ele pegou o telefone, olhou e riu. Então eu vi rindo, me levantei e saí em fúria, me trancando no quarto de hóspedes. Ele veio para o quarto e através da porta disse que estava arrependido por ter rido e tentou se explicar. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, eu disse para ele sair. Ele então foi para o nosso quarto. Naquela manhã antes de ele acordar, peguei algumas de minhas coisas e vim para a casa da minha irmã. Estou aqui desde terça-feira de manhã com medo de voltar para casa. Ele me enviou uma mensagem naquela manhã dizendo que ouviu e viu eu sair, mas não quis me impedir por causa do que aconteceu na noite anterior. Novamente, ele pediu desculpas por ter rido, mas a situação foi simplesmente ridícula no momento e seu cérebro cansado respondeu com risadas. Eu respondi com algumas coisas dolorosas e disse que ele é um traidor. Ele respondeu com: Ange é um apelido para minha irmã Angelina. Ele me disse para confirmar com as irmãs dele se eu não acreditasse nele, e disse para eu checar o Facebook e o Instagram se precisasse de prova, porque fotos foram postadas do encontro deles ontem. Ele não disse nada sobre as coisas dolorosas que eu disse a ele ou qualquer coisa. Mas disse que a casa está aberta para eu voltar quando quiser e quando eu voltar, teremos uma conversa séria sobre o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Estou com medo de voltar para casa, porque sinto que ele vai terminar comigo e eu não quero isso. Como posso lidar com isso? Eu sei que estava errada pela maneira como agi como uma criança, exagerei. Como posso consertar isso? O que posso fazer agora? Edição: antes que alguém pergunte, eu ouvi se referindo a sua irmã como Anjo no passado, mas minha mente não juntou as peças naquela noite. Eu tenho estado na casa da minha irmã desde terça-feira de manhã, com medo de voltar para casa, e a única mensagem que recebi dele até agora foi perguntando se estou bem e uma mensagem de boa noite. Quando tentei conversar pelo telefone, ele disse que conversaríamos quando eu estivesse em casa, que ele não faria isso por telefone. A conversa precisa ser cara a cara. Atualização: não sei o que fazer agora, meu noivo me deixou. Esta manhã, me preparei para voltar para casa. Antes de sair tive uma conversa final com minha irmã e ela basicamente disse a mesma coisa que todos vocês. Durante nossa conversa, a campainha tocou e minha irmã foi ver quem estava aqui tão cedo em um domingo. Meu noivo entrou, e eu fiquei realmente animada em vê-lo. Fui abraçá-lo, mas ele me afastou. Senti-me magoada naquele momento e ele pediu para falar comigo em particular. Subimos para o quarto de hóspedes onde eu estava hospedada. Não vou contar tudo o que discutimos aqui, mas a essência da história é a seguinte. Ele achou muito infantil da minha parte sair de casa sem falar com ele. Ele disse que poderia perdoar tudo isso porque houve um mal-entendido.
Mas o que ele não pode perdoar é a forma como agi, o modo como o ignorei e me escondi dele na última semana. Minhas inseguranças ao longo destes anos o desgastaram e ele desistiu. O fato de uma conversa com a irmã dele ter me levado a fazer tudo isso fez-me ver sob uma luz diferente. Eu tentei explicar e ele riu de mim dizendo que minha justificativa é besteira, já que não só ele, mas toda a família se refere à sua irmã como Ange, e eu sei disso. Ele até mencionou situações em que eu mesma a chamei de Ange. Tentei dizer a ele que quando via as mensagens minha mente simplesmente ficou em branco, e ele respondeu dizendo para parar de inventar desculpas, estou cansado disso. Ele então disse que era melhor terminar porque ele não vê este relacionamento indo mais longe. Mostrei a ele que todas as minhas coisas estavam embaladas e que queria ir para casa hoje. Ele apenas respondeu que era tarde demais, disse isso como se estivesse em um filme, sem emoções no rosto. Quando ele olhou para mim, tudo o que vi em seu rosto, por algum motivo, foi pena de mim. Ele disse que vai cancelar tudo e todo o dinheiro que gastei no casamento até agora estará na minha conta assim que ele receber os reembolsos. Antes de sair, ele apenas disse: espero que você encontre alguém que consiga lidar com suas infantilidades e inseguranças, mas esse alguém não serei eu. Ele trouxe todas as minhas coisas para a casa da minha irmã, ele e 2 de seus amigos descarregaram tudo no gramado da minha irmã e foram embora. O que faço agora? Não consegui comer o dia todo e só fico chorando. Como posso consertar isso? Eu estava errada, eu sei. Mas não é justo que ele me largue por causa disso.